Bom, professor, eu vou estar cobrindo a parte do Calisson, porque ele até tinha feito a pesquisa e tinha mandado todos os tópicos, tinha ajudado na apresentação, mas o arquivo de áudio com a fala dele, ele corrompeu, então eu vou ter que estar aqui gravando a parte dele, tá bom? A inteligência artificial é um ramo da pesquisa da ciência da computação que se ocupa em desenvolver mecanismos e dispositivos tecnológicos que possam simular o raciocínio humano, ou seja, a inteligência artificial que é característica dos seres humanos. Ou seja, a inteligência artificial, ela literalmente ela é feita, ela é programada para simular o cérebro humano, a forma como que ele aprende, raciocina e analisa diferentes dados e situações. Em 1943, Warren McCulloch e Walter Pitts apresentaram um artigo que fala pela primeira vez de redes neurais, estruturas de raciocínio artificiais que tentam, de certa forma, imitar o nosso sistema nervoso através de um modelo matemático. O desenvolvimento dessa área começou em 1953, logo após a Segunda Guerra Mundial, numa conferência no campus de Dartmouth College. Foi fundado o campo de pesquisa em inteligência artificial definido como a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. Essas possibilidades eram tão animadoras que órgãos privados e governamentais investiram pesado nessa área, em estudos e técnicas de aprimoramento dessa nova ciência. E em 1957, Frank Rosenblatt apresenta o Perceptron. Esse algoritmo, com o nome de personagem de Transformers, é uma rede neural de uma camada que classifica resultados e começou como uma máquina chamada Mark I. Já em 58, surge a linguagem da programação Lisp, que na época virou padrão em sistemas de inteligência artificial e hoje inspira uma família inteira de linguagens. Em 59, vemos pela primeira vez o termo Machine Learning, que significa aprendizado da máquina. O Machine Learning, ou aprendizado automático, é uma parte da engenharia onde é o estudo da ciência da computação que evoluiu dos estudos de reconhecimento de padrões e teoria do aprendizado computacional e inteligência artificial. Em 1964, teve o primeiro chatbot do mundo, a Elisa, que conversava de forma automática imitando uma psicanalista, usando respostas baseadas em palavras-chave e estrutura sintática. Já em 69, é demonstrado o Shake, primeiro robô que unia mobilidade, fala e certa autonomia de ação. Era lento e cheio de falhas, mas funcionava, o que era um grande avanço na época. Só que, ao mesmo tempo que a gente tinha a expectativa lá no alto e muitos estudos acadêmicos sobre a inteligência artificial, na prática não era tudo tão concreto ou rápido quanto se esperava. No meio dos anos 70 até o comecinho dos 80, vivemos um período sombrio conhecido como Inverno da Inteligência Artificial, uma era de poucas novidades, cortes nos investimentos e baixa atenção ao setor. Nos anos 80, porém, foi proposto softwares que realizam atividades complexas e específicas de um campo, fazendo papel de humanos, mas com raciocínio bem mais veloz e base de conhecimento bem mais vasta. Já em 1982, o Japão tenta modernizar toda a sua indústria, incluindo a tecnologia da inteligência artificial, mas isso era uma ideia muito maior do que o poder das CPUs na época. A segunda metade dos anos 90, porém, foi marcada pela explosão da internet comercial. As redes se aproveitavam da inteligência artificial para desenvolver sistemas de navegação, programas que vasculham a rede automaticamente e classificam resultados, como o protótipo do Google, nasceram nesse período. Ao passar dos anos, mais invenções e renovações na área da inteligência artificial, criando robôs cada vez mais autônomos para tarefas designadas. Um exemplo disso foi em 97, que pela primeira vez na história, um computador chamado Deep Blue venceu Garry Kasparov, o melhor jogador de xadrez de todos os tempos. Mais recentemente, e para incentivos, a DARPA mantém desde 2004 uma competição anual chamada Grand Challenge, que premia e impulsiona projetos de carros autônomos, e de lá já saíram várias ideias e evoluções. Professor, pelo amor de Deus, é a quarta vez agora que eu tô tentando gravar esse vídeo. Felizmente a primeira tinha dado certo, tinha até ficado engraçado, bem dinâmico a apresentação.
mas infelizmente corrompeu o arquivo. Eu fiquei sabendo hoje, um dia antes de te entregar o trabalho, né? Mas são coisas da vida. Agora eu consegui resolver o problema da segunda e da terceira vez. Então vamos lá que tem bastante coisa pra gente falar. Bom, eu vou falar sobre a inteligência artificial, como que ela é usada, né? Então tem vários tópicos que eu consegui achar bem interessantes, até algumas notícias para agregar. Então vamos começar. O primeiro tópico, ele fala sobre um artigo artigo científico que eu tinha colocado. E é sobre esse artigo ele é da Universidade Federal, não, Universidade Estadual de Campinas, e ele fala muito sobre a robótica. Então, por exemplo, você tem os robôs, né, que são feitos de Lego, igual o Mindstorm que a gente tem, só que ele era uma versão mais precária na época, porque esse artigo ele é de 2001, mas lá naquela época eles já conseguiam utilizar a inteligência artificial e também utilizar os sensores do Lego para eles conseguirem fazer um robô que consegue aprender andando sobre o terreno. Então ele consegue desviar de obstáculos com a própria inteligência artificial, né? Ele também consegue, por exemplo, andar na borda de uma mesa sem que ele caia, e ele também consegue, entre aspas, capturar um refém, que seria no caso uma bola, que ela é envolta de papel alumínio. E além disso, além desse artigo, ele também fala sobre o robô Cobra, que é um robô da NASA, que ele tem inteligência artificial que ele também consegue em gravidade zero, né? Como ele é da NASA, ele atua no espaço, e esse robô ele consegue ajudar em diversas funções, alguns problemas que pode acontecer em uma espaçonave lá no espaço. Bom, a gente agora tem os chatbots, que é um outro tópico. Então são robôs que eles conseguem utilizar da linguagem para conversar com os seres humanos de uma maneira natural, né? Então, por exemplo, esses robôs eles são muito importantes num ambiente de assistência, porque às vezes pode acontecer algum problema, né? Por exemplo, no seu computador, e daí você vai entrar na central de ajuda da Microsoft para você resolver isso. E sendo que nessa central, algumas conversas que você vai ter serão com uma inteligência artificial e não com um ser humano, justamente porque é um trabalho que são milhões de pessoas que têm todos os dias e que é muito mais fácil de ser resolvido por uma inteligência artificial. Claro, se tiver um problema maior, daí a inteligência artificial ela sabe identificar e encaminhar você para um técnico especializado. Bom, além disso, você também tem a aplicação de gestão, que, por exemplo, você tem em grandes empresas como bancos, que você tem um fluxo de dados muito grande, e é importante que você tenha um sistema que você consiga, digamos que, ordenar esses dados, organizar eles de maneira que seja prática para você poder coletar ou você poder observar, principalmente aquela coisa da análise de mercado, né? Então, por exemplo, ela é importante em bancos, mas você também tem várias outras aplicações. Por exemplo, eu estava vendo uma notícia que falava sobre, por exemplo, os biólogos, que eles utilizam elas até para identificar fotos que são tiradas na África. Então, por exemplo, você tem aquelas câmeras que têm sensor de movimento, que elas conseguem captar os animais à noite, e daí sempre que essas câmeras conseguem identificar alguma coisa, algum movimento, elas tiram uma foto. E sendo que são vários movimentos, são vários animais que atuam naquela região, né, na África, e você também tem várias câmeras espalhadas por lá. Então, a notícia falava que um trabalho que poderia ser usaria 10 anos para organizar todas essas fotos e identificar cada animal que tem nela e o que ele está fazendo, se ele está comendo um outro animal, se ele está bebendo da água do rio. Tudo isso é ordenado de uma forma pela inteligência artificial em algumas horas, e todo esse trabalho já fica à mercê dos pesquisadores para que eles possam observar a natureza dessa forma de uma maneira muito mais eficiente, né? Bom, deixa eu mudar o slide aqui. Você também tem o Deep Test, que é um mecanismo que interpreta o emocional dos usuários. Ele é bem interessante porque, por exemplo, no Facebook ele é muito usado, né? Porque conforme você vai postando certas coisas ou até mensagens, a gente sabe que o Facebook ele controla as mensagens que acontecem por lá.
o Deep Taste ele consegue identificar um certo, digamos que um padrão de comportamento de um usuário, e dessa forma ele consegue direcionar um conteúdo que seja de acordo com aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que está postando mensagens muito tristes. Então, o tipo de conteúdo que vai aparecer para ela logo em seguida será talvez alguma mensagem de alegria. Então, é dessa forma que ele atua. Você também tem vendas e marketing. Aqui eu achei uma notícia que fala sobre a Amazon. Então, o que acontece? Se você pesquisar, isso é um projeto, isso não está aplicado ainda, mas se você pesquisar no site da Amazon, você vai ver que lá tem muitos catálogos, muitos produtos que estão à venda, né? E digamos que você esteja procurando um nicho específico, por exemplo, celulares. Se você pesquisar muito sobre celulares, esses dados vão ficar armazenados na rede da Amazon, e a inteligência artificial vai conseguir identificar aquele certo padrão de comportamento seu. E, por exemplo, se você for para uma loja física da Amazon para você comprar o produto, vai ter alguma forma, isso não consegui achar detalhes na notícia, mas de alguma forma o seu celular ele será escaneado por algum sensor que tenha na loja física, ele vai conseguir ler a sua conta e com base nisso, a vendedora que estiver lá, o vendedor, ele terá acesso ao seu histórico de busca que você tinha na Amazon, de uma forma ordenada, claro, porque a gente está falando de inteligência artificial. Então, o que acontece? O vendedor ele já vai saber aquilo que você está buscando e ele vai poder te ajudar com isso. Então, digamos que é uma coisa uma coisa bem assustadora até, mas que ela ajuda muito e talvez convença você a comprar um produto. Bom, você também tem o ensino. Então, são os famosos professores de inteligência artificial. Claro que ele não substituiria um professor, pelo menos eu não achei projetos que falem sobre isso, sobre você substituir permanentemente um professor com uma máquina, mas você tem aqueles professores de ajuda, né? Então, por exemplo, se um aluno tiver uma dúvida meia-noite antes da sua prova, ele não vai ter que correr chorando para o senhor, ele correria para a inteligência artificial para ela auxiliar ele, né? Essa seria a aplicação dela. Bom, você também tem assistente pessoal, que no caso ela seria a assistente pessoal, ela atua muito em celulares, né? Então ela consegue reconhecer comando de voz, né? O famoso Siri da Apple, né? E ela também facilita em funções cotidianas. Então, por exemplo, se você quiser usar um aplicativo de agenda ou algum aplicativo de organização que tenha, o seu celular ele consegue armazenar as informações, ele também consegue armazenar, ver os horários que você usa, as coisas que você anota, né, no seu cotidiano. E dessa forma, esse aplicativo consegue aprender os padrões que você mesmo coloca nele, e dessa forma ele consegue ter um serviço mais completo para o senhor. E eu também coloquei um tópico extra, né, que fala sobre o coronavírus. Então, por exemplo, eu estava vendo uma notícia que aqui do Brasil, inclusive do Hospital Albert Einstein, que você tem mais de 200 pacientes que eles foram coletados uma série de dados sobre eles, dentre eles exame de sangue. Você também tem se o paciente tinha algum problema prévio, né? Por exemplo, se ele tinha hipertensão ou diabetes. E esses pacientes, os dados que foram coletados sobre eles foram para a inteligência artificial. E o que a inteligência artificial foi programada para fazer? Ela foi programada para identificar se o paciente tinha ou não coronavírus, de acordo com os sintomas e com o estado que estava aquele paciente. E bom, foi surpreendente o resultado da pesquisa. 79% dos palpites, né, que a inteligência artificial deu, em 79% deles teve sucesso em dizer se o paciente estava ou não estava com coronavírus. Então isso digamos que todo esse movimento, né? Você também tem os chatbots, que eles são muito importantes para o atendimento de um paciente que esteja com dúvida se ele está ou não com coronavírus. Então todas essas coisas que
que a tecnologia ela proporciona, elas são muito importantes para que a gente consiga manter a ordem social, claro, porque um paciente que ele fica em casa e ele consegue ser atendido, ele não precisa ir para um hospital, ele pode entrar em contato com menos pessoas e dessa forma o contágio e o progresso da doença também é menor, né? Então todos esses avanços, todos esses recursos, eles são sempre em vista de uma busca do bem-estar social, né? Bem-estar coletivo e claro também dar boas condições para os médicos que eles estão fazendo todo esse trabalho por nós, não é mesmo, professor? Então é isso. Muito obrigado. Ok, para explicar como funciona uma inteligência artificial, eu vou usar o exemplo do Google Assistente, que além das funcionalidades básicas usando ativação por voz, onde tem funções como despertador, calendário, contatos e entre outras funções do sistema do celular e da própria IA, o Google Assistente tem outra função automática por microfone, ouvindo tudo que você fala ao decorrer do dia. Por exemplo, se eu falo muito que eu quero um óculos, ele vai adaptar todos os anúncios de sites que usam a propriedade do Google para poder mostrar anúncios com o que eu quero. E assim são feitas as bases da IA, ajudar o usuário de diversas formas, de maneira manual, com alguma ativação, e de maneira a aprender com o usuário usando sua própria inteligência e obtendo dados para se apropriar ao futuro na sua utilização. E bom, exemplos de inteligência artificial é algo que não se falta nos dias de hoje. A maioria dos sites de grande escala utilizam para organizar todos os seus arquivos e setores. Um bom exemplo disso são os próprios sites grandes de hoje em dia. A Netflix, o YouTube, o Twitter, Instagram e até mesmo o Google utiliza muitas inteligências artificiais, além de só uma. O Google, por exemplo, ele possui diversas. Recentemente lançou uma nos Estados Unidos, na qual ajuda você a fazer reservas. Eles estão desenvolvendo uma na qual ajuda o combate contra o Covid-19 a saber se o indivíduo possui ou não tal doença, se os sintomas coincidem. E eles também têm uma chamada Google Cloud, no qual ajuda você, se você tiver uma empresa, a pegar e, tipo, ajudar a investir, ajudar a resolver os problemas. E, pô, com os elementos básicos da IA, os desenvolvedores podem adicionar a visão, o idioma, a conversão e os dados estruturados aos aplicativos dessa inteligência artificial. O que, tipo, promove bastante uh, os ganhos e com certeza você vai conseguir dar um próximo passo na sua empresa se você possuir, se você conseguir administrar bem isto. De todo modo, as IAs nos dias de hoje são fundamentais e existem diversos exemplos, como esse que eu acabei de dar do Google Cloud. E, bom, é um recurso que hoje em dia é dificilmente superável. Com certeza logo mais vai ser superado, mas no momento é algo que ajuda e muito.